com o presidente da República dentro da sede do Poder Executivo para discutir uma questão que trata O Bolsonaro fez no governo. com as advogadas dele. A vida inteira querendo blindar os filhos bandidos, né? Aparecia a investigação, ele ia procurar quem era o chefe para mudar, para trocar. Bolsonaro questiona ali o porquê de estar sendo investigado o fato do advogado... Sabia que é uma agência para cuidar dos outros interesses do país. O cara colocava sempre para o que ele precisasse, para blindar os filhos, a família dele, os ladrões, os amigos. Transferência bancária ou pagamento em espécie. E aí tem mais um trechinho que a gente vai mostrar. É mais um crime para Bolsonaro. Advogado dele e advogado, tudo bandido, pô. Eles arrumavam, até advogado deles era ligado ao crime organizado. Ali ia mexer com os órgãos que estavam investigando, que é para não investigar os filhos dele. O rei da rachadinha, né? Um dia, em 5 minutos, teve 48 depósitos na conta do vagabundo, do Flávio Bolsonaro. Os caras recebiam o pagamento e era para depositar metade no salário na conta dele. E Lula que é ladrão, né? É brincadeira. E pobre idiota, imbecil, idiotas ainda acreditam nessas versões de bolsonarismo, né? Witzel se elegeu na esteira do bolsonarismo. Ele nunca tinha tido nenhum cargo político antes e acabou ali sendo um candidato. Bolsonarismo, os caras ligados a Bolsonaro é que nem o Satanás, né? Eles se fazem de santo para cometer crime, para se associar, enganar as pessoas, né? Se fazendo de santo, na verdade são demônios. Dependendo de como você enxerga esse conceito de bolsonarismo. Isso porque o então governador do Rio de Janeiro compartilhava... São ditadores que são contra a democracia e falam que são patriotas. Põe a bandeira do Brasil nas costas para ninguém acreditar que eles são patriotas. Aí depois vão, se juntam para derrubar tudo, quebrar o prédio, xingar os ministros do STF, ser contra a justiça. E quando tem um órgão da justiça investigando eles montavam um gabinete para investigar, para ir para cima de quem estava investigando, que era para barrar a investigação. Como se isso fosse coisa de um presidente, né? Ao invés de governar, criar situação para o país melhorar na economia, no emprego, o cara ficava mexendo para proteger os filhos do crime. Cometer crime e verificar quem era quem investigar para eles proibir. Então, o juiz ali, Flávio Itabaiana, que era o juiz criminal que tratava do processo de Flávio Bolsonaro na primeira instância, que a situação de Flávio Bolsonaro seria resolvida. Isso foi dito por Jair Bolsonaro. Witzel repudia essa fala. Eu conversei com ele ontem e ele diz o seguinte, que em nenhum momento teve essa fala com o presidente Bolsonaro, que a última vez que os dois conversaram, inclusive, foi numa reunião de governadores relacionada à questão da pandemia, ou seja, no começo da pandemia, em que governadores tiveram uma reunião com o então presidente da República, e disse que Bolsonaro cria histórias que teria tido com ele, conversas que teria tido com ele e que de fato não ocorreram. É importante a gente lembrar que depois de uma entrevista para Andréa Sadi aqui na Globo News, Bolsonaro rompeu com Wilson Witzel depois que ele disse que era pré-candidato à presidência de 2022. Isso, claro, antes da investigação contra ele e principalmente do processo de impeachment. Então eles já estavam ali naquele momento, já rompidos politicamente, né? Especialmente porque Witzel não tinha essa relação de subordinação a Jair Bolsonaro. E aí Witzel então diz que essa conversa nunca teria ocorrido. O que fica a grande questão é se Bolsonaro falou isso de alguma maneira para impressionar ali as advogadas que tinham muita influência dentro do Rio de Janeiro, ou se de fato essa conversa em algum momento ocorreu. Vamos ver o trechinho em que ele se refere a essa vaga no Supremo Tribunal Federal. Ano passado, mesmo que o Vitor tinha tido problema, não tem pequenininho problema, ele falou, mas vamos calcular, me dá uma vaga no Supremo. Aí, quem fazer para quem seria? O Vitor, né? Ele tem a polícia. Não, ele assente de poder. Assente de poder. Você sabe o que vale você ter um ministro e bom ter no Supremo?
Gente, em nota, o ex-governador Wilson Witzel disse que nunca manteve qualquer relação pessoal ou profissional com o juiz Flávio Itabaiana e que jamais ofereceu qualquer tipo de auxílio a qualquer pessoa durante sua gestão. Na nota, Witzel diz ainda que Jair Bolsonaro deve ter se confundido e que não foi a primeira vez que Bolsonaro mencionou conversas que, segundo Witzel, nunca existiam. Seja, diz ele, por confusão mental ou por acreditar que ele, Witzel, faria o que foi feito com a ABIN e com a Polícia Federal, ele afirma. A nota conclui dizendo que, durante o governo dele, Witzel, as polícias sempre tiveram independência total. Gente, para entender um pouco desse caso,